povo! Estamos aqui no 12º episódio do Arena 34 Podcast. Eu sou o Cesser. Eu sou o Iguin. E hoje a gente vai falar de 2 temas no mesmo episódio, 2 finais que acontecem na semana que vocês estiverem ouvindo esse podcast. A final da Europa League, dia 26 de maio, na quarta-feira, e a final da Champions League, dia 29 de maio, na Champions League. Iguin, antes de mais nada, eu queria falar, chupa PSG. Depois, quero te perguntar, o que você espera? Vamos começar falando da Europa League, né? Que é o jogo que antecede a final da Champions. O que você espera dessa final da Europa League? Manchester United e Villarreal. Antes pra me defender, né? Defender de certa forma, que eu acho que você tá atacando minha honra por eu ter confiado no PSG, né? Pro PSG passar. Infelizmente a zica reversa virou mais reversa ainda do que a outra zica reversa. Aí a gente não fez o Ney Day e aí não adiantou, tá ligado? E aí, enfim, uma bagunça, o City deu um pau no PSG, mas isso a gente vai falar mais pra frente, né? Enfim, essas coisas acontecem, galera. Futebol, esporte, é isso. E é bom que seja variável. Cara, Europa League, né? Europa League é a famosa Série B da Europa. Tô brincando, é um grande campeonato, cara. Eu acho que é uma forma boa de colocar uns times bons pra competirem entre si sem ter que ver só Champions e tal, entendeu? Acho que os dois times, o United, você bota o United e Villarreal. É óbvio que você já tem uma certa predisposição pra acreditar que o United vai ganhar. Mas do outro lado tem o Villarreal, que tem o Unai Emery, que pra quem não tá ligado, o Unai Emery, ele era técnico do PSG naquela histórica Tomou partida, 6-1. né? Na histórica partida do 6-1 que o Barça colocou em cima do PSG. Que partida histórica, eu lembro até hoje do gol do Sérgio Roberto e a carinha do Unai Emery, assim, desacreditado, cara, vou perder meu emprego, tá ligado? E perdeu mesmo. Cara, então, esse carinha aí que a gente tá aqui, falando essas coisas, né, a gente pode ter visto essa situação, então, que não foi boa pra ele lá no PSG, né, de ter saído desse jeito, mas ele tá no Villarreal hoje e ele indo pra essa final da Liga Europa é um título que ele almeja porque ele já ganhou 3 vezes, cara, na temporada 2013, 2014, 2015 e 2016 com o Sevilha. Ele foi tricampeão seguido da Liga Europa com o Sevilha, né, que também é um time espanhol. E, cara, isso pesa bastante, cara, dá uma credibilidade muito grande pro Unai Emery. Mas, né, do outro lado é o United, que não tem aquele desempenho em Champions que a gente espera, né, ou que pelo menos a gente queria. Mas é o United, né? E já foi campeão recentemente da Europa League, né, Cesar? Sim. O United foi campeão na temporada 2016-2017, sob o comando do José Mourinho, na época treinador do United. E foi um time que começava a se mostrar muito forte. No ano seguinte, brigou com o City pela Premier League, terminou em segundo na temporada 17-18, mas que depois daquilo as coisas desandaram um pouco e o Mourinho foi mandado embora e chegou o Solskjaer, que repete o feito do Mourinho de chegar na final da Europa League. O United chegou à Europa League após ter sido eliminado na fase de grupos da Champions League, né? Para quem não lembra, o grupo do United, para mim, era o grupo da morte, com PSG, Leipzig e Istambul Basaksehir. O United acabou perdendo a vaga na última rodada. Precisava empatar com o Leipzig, mas acabou perdendo e com isso o Leipzig se classificou em segundo e o United ficou em terceiro. E com isso foi para a Europa League. E dali em diante foi fazendo seu caminho. Bateu na Real Sociedad na fase de 16 avos. Depois bateu no Milan nas oitavas de final, que aliás foram 2 grandes jogos. Depois passou sem muita dificuldade pelo Granada nas quartas de final. E passou em 2 jogos interessantes contra a Roma na semifinal. Um placar elástico no primeiro jogo, né? Foi um 6-2, um jogo esquisito. E depois no jogo da volta, a Roma pressionando mais que tudo, ganhou de 3-2, mas com o De Gea fazendo milagres. O Solskjaer chegou a admitir numa entrevista depois do jogo da volta contra a Roma que se não fosse o De Gea, a Roma poderia ter feito a virada tranquilamente. Cara, uma coisa que eu queria pontuar, que jogador que é o Bruno Fernandes, hein? Nesse 6-1 aí, o cara, meu Deus. Ele chegou pra
fazer as esperanças dos torcedores do United, eu tô incluído nisso aí, renascerem, né? Porque o United precisava de uma estrela, um líder dentro de campo, um cara que resolve a parada. Se esperava muito disso do Pogba, só que o Pogba não vinha conseguindo fazer isso. Mas o Bruno Fernandes chegou e todo mundo começou a jogar bem. O próprio Pogba recuperou seu futebol. O Pogba tem jogado muito em alguns jogos. Aí todo o time começou a jogar bem após a chegada do Bruno Fernandes. Coloca o Bruno Fernandes hoje tranquilamente entre os três melhores meias do mundo. E chega na final agora para enfrentar o Villarreal. O Villarreal que está na Europa League desde o começo da competição, se classificou após ter conseguido um quinto ou sexto lugar na La Liga da temporada 19-20 e pegou um grupo relativamente fácil, né, na fase de grupos. Enfrentou o Maccabi Tel Aviv, do Israel, o Sivasspor, da Turquia, e o Karabakh, do Azerbaijão. Então, foi uma campanha muito tranquila, quanto mais que o Villarreal não perdeu nenhum jogo. Foram 5 jogos, e não 6, porque teve um jogo contra o Karabakh que não pôde acontecer por causa do coronavírus e tudo mais. O Villarreal, na fase de 16avos, passou pelo Salzburg, da Áustria, depois passou pelo Dinamo de Kiev, nas oitavas, o Dinamo de Kiev da Ucrânia, depois pelo Dinamo Zagreb, da Croácia, nas quartas de final, e chegou para enfrentar o Arsenal na semifinal. Rolava um certo favoritismo para o Arsenal, né? Era um time inglês, um time, querendo ou não, o Arsenal tá mal nessa temporada, mas com ótimos jogadores no elenco, como o Aubameyang. E o Villarreal conseguiu passar, mesmo sofrendo um pouco. E como o Iguinho falou, chega na final agora com o Unai Emery, né? O Unai Emery que foi tricampeão pelo Sevilla, mas isso não conta muito de treinador, porque o Sevilla é papa-título da Europa League. O Sevilla é ex-campeão da Europa League, para vocês terem noção. Inclusive é o atual campeão. O campeão na temporada passada em cima da Inter de Milão, com o Lopetegui como técnico. Cara, o Sevilla, mano. Tá bom que a gente não vai falar do Sevilla aqui, porque o Sevilla, né, já não consegue mais nada esse ano. E, cara, os caras dominam a Liga Europa, mano. Eu acho que nesse quesito, igual você falou, o Villarreal ele teve um caminho muito mais, vamos dizer, entre aspas, né? Porque eu acho que as equipes têm capacidades dentro das 4 linhas, eu acho que tudo pode acontecer, mas o Villarreal teve um caminho um pouco mais simples do que o United, né, de certa forma. Porque pegou uns times mais medianos pra fracos, sabe? Acho que uma coisa assim, né? E aí encarou o Arsenal e bateu o Arsenal, então tem seus méritos, né? Tem seus méritos o Villarreal de ter chegado nessa final. Pra mim, né, eu acho que tem um favoritismo aí ainda, né? Eu acho que por essas coisas todas que a gente falou, o caminho do United pareceu um pouco mais pesado. A gente fala de favoritismo, mas a gente tem que falar do atual contexto. Qual a situação dos dois clubes que estão na final, Manchester United e Villarreal? O Manchester United chega para essa final descansado. Por quê? Porque o United já está garantido como vice-campeão da Premier League, tem a última rodada agora contra o Wolves no final de semana, e não precisa colocar os titulares em campo. Então o United vai chegar para esse jogo descansado, desde terça-feira, quando jogou contra o Fulham na Premier League. Inclusive, esse jogo marcou a volta do público ao Old Trafford. E vale ressaltar aqui, que golaço que o Cavani fez nesse jogo, viu? Cavani renovadíssimo, hein? Bom pro United. E ruim pro PSG, que não quis ele. Cara, como eu gosto de falar mal do PSG. E aí o United chega com uma semana de descanso, já que o jogo é na quarta-feira, para essa final. Enquanto o Villarreal, a situação do Villarreal é a seguinte: o Villarreal hoje é o 7º colocado no Campeonato Espanhol, com 58 pontos. Atrás do Real Betis, com 58, e da Real Sociedad, com 59. E qual a situação? O Villarreal tem a última rodada do Campeonato Espanhol no sábado, no dia que a gente vai lançar esse episódio, contra o Real Madrid. Então vai ser uma partida duríssima, porque o Real Madrid ainda briga pelo título da La Liga, tá esperando um tropeço do Atlético de Madrid, precisa ganhar do Villarreal. O Villarreal é um time chato de jogar contra. Só que o Villarreal também precisa ganhar esse jogo para garantir pelo menos uma vaga na Europa League na próxima temporada. Porque
suponhamos que o Villarreal não vá ganhar a Europa League. Estamos apenas supondo. O Villarreal precisa ganhar esse jogo para ter uma vaga numa competição europeia. E ainda vai precisar de tropeços da Real Betis e da Real Sociedad. Então o Villarreal vai ter que entrar com os titulares contra o Real Madrid e não vai conseguir chegar descansado contra o United. É uma puta vantagem, né, pro United isso, né? Acho que quando você consegue criar uma campanha boa numa liga, numa Copa, que seja, você chega no final do campeonato para decisões, né? Claro, se você chegar nas decisões, descansado, é uma vantagem muito grande, muito boa para as equipes, né? Acho que isso favorece ainda mais o United nesse sentido. Então, o Villarreal tem uma pedreira aí, cara. O Real Madrid com o único título que o Real Madrid pode ganhar nessa temporada é a La Liga. Venceu o Atlético de Madrid. Então, é pedreira, né? Eu acho que essa situação acaba complicando bastante o Villarreal. Bom que você falou, né? Eu vi você falando da volta das pessoas nos estádios, né? Voltar ao Old Trafford. E na final da Liga Europa isso vai acontecer, né? Vai ter torcida, vai ter cerca de 9.500 torcedores no estádio de Gdansk, vamos dizer assim, que é lá na Polônia, né? Então eu acho que é muito... Dá uma alegria, né, ver que vai ter público nessas coisas. A gente acompanhou aí nas últimas semanas, teve título do Leicester, que foi em cima do Chelsea, que foi, com presença de público, então teve uma emoção maior e maravilha, né? O mundo está voltando ao normal, pelo menos assim a gente espera, né, César? Sim, com certeza. E para encerrar esse assunto da Europa League, Iguinho, seu palpite para o jogo. Vamos falar placar. Placar, né? Não quem ganha, porque senão fica fácil demais. Ah, não. Então eu acho que eu vou botar assim. A gente desenvolveu um argumento aqui que talvez vai ser um pouco contra o meu palpite, mas eu acredito que vai dar uns 3-2. Não diz pra quem. Então fala pra quem? Eu acho que vai dar pro United, cara. Eu acho que o United vai usar bem das vantagens que tem em cima do Villarreal. Apesar de tudo, né? E, enfim. Eu não consigo mais palpitar, César. Eu não me sinto seguro. Porque você sempre erra. Eu apostei no PSG e no Real Madrid na final da Champions. Errei feio. Nenhum dos dois foi pra final. Eu apostei todas as vezes. Eu não uso aquele site de aposta lá porque eu sei que eu vou perder dinheiro. Então, enfim. Aí, Gui, mas se você for lembrar aqui agora, no episódio que a gente fez da semifinal da Champions, eu te perguntei quem ia pra final sem clubismo e você falou o City. Não, mas... Porra. É porque uma coisa é o clubismo, a outra coisa é a estatística. Eu tô errando nos dois. O meu clubismo não tá adiantando, a estatística não tá adiantando. Então, enfim, 3-2 pro United, seja o que Deus quiser. Se o Villarreal ganhar, a culpa é minha. E você, César? Meu palpite vai ser 2-0 pro United, repetindo o placar da final da Europa League de 2016, da temporada 2016-2017, que o United foi campeão, ganhando por 2-0 em Sachs. E o United vai, se Deus quiser, com seu bicampeonato da Europa League. Champions, né? Vamos pra Champions, pro que todo mundo tá esperando de verdade. Essa que vai ser a terceira final inglesa da história da Champions League. A primeira foi na temporada 2007-2008, entre Manchester United e Chelsea, que naquela ocasião o Manchester United se sagrou campeão nos pênaltis, em cima do Chelsea. Foi a primeira Champions da carreira do Cristiano Ronaldo. A segunda ocasião, temporada 2018-2019, Liverpool e Tottenham. A primeira Champions do Klopp, né, que já havia batido na trave na temporada 12-13 com o Borussia. E esse ano, Manchester City e Chelsea. E Gui, o que você espera desse jogo? O que você me fala das duas equipes, sobre como elas chegaram até aqui, o atual contexto? Cara, eu vou te ser sincero, eu tenho muitas expectativas. Eu sou um cara que acredita em que as coisas vão dar certo. E que vai ser jogão, todas essas coisas. Mas acho que esse dado aí que você deu pra gente aí da final Liverpool e Tottenham me deu um pouco de preocupação, porque aquele jogo foi horrível. Nossa, que jogo. Pelo amor de Deus. Que jogo horroroso. Uma das piores finais de Champions. Acho que foi a pior final que eu já vi. Não me lembro de outra tão ruim. Cara, uma que foi ruim
E aí não é na Europa. Foi essa final da Libertadores que teve agora Palmeiras e Santos em janeiro. Ah, não, mas Nossa, nós tá falando de um padrão bem mais alto, né? Não vamos se é, rebaixar. Brincadeiras à parte, tá, é. gente? Libertadores é um dos campeonatos que eu mais gosto de ver porque é muito emocionante. A gente já viu isso na final entre Flamengo e River Plate. É, é isso. E, cara, mas é igual eu tô te falando, as minhas expectativas estão muito boas, cara, de verdade. Eu tava torcendo, né, Eu tava torcendo pra ver o PSG enfrentar o Real Madrid, porque eu gostaria muito de ver o Neymar ser campeão da Champions com o PSG, mas isso é mais uma questão de gosto do que uma questão real de acreditar que o que vai acontecer é o que eu gostaria que acontecesse, né? Igual eu te Ai, ai, falei. time pequeno é foda. Meu Deus, não vai ter como. A gente não pode falar do PSG não, se é sério não dá conta. Ah, é bom demais ver aquele time se fudendo. Cara, mas é igual é igual, né, você pontuou agorinha. Eu falei, né, com o coração eu gostaria que o PSG tivesse passado, mas acreditando na visão futebolística da coisa e imparcial, eu acreditava que o City passasse e foi o que aconteceu, cara. Eu acho que o City conseguiu é, colocar a gente tá usando muito essa expressão, né? Alugar um apartamento na cabeça do PSG, tá ligado? Um bagulho assim. E Cara, acho que foi mas isso que aconteceu, né? eu sei que antes da gravação a gente tinha combinado de não entrar muito nos detalhes de como for a semifinal, até porque já tem muito tempo que aconteceram. Mas, cara, não tem como. A gente precisa falar da aula tática que o Manchester City deu no PSG. Não só de tática, como de físico. Ou se foi apenas o PSG que não soube jogar esses dois jogos contra o Manchester City. Porque, vamos recapitular. No primeiro jogo, em Paris, o City ganha de 2-1. O primeiro tempo do jogo, a gente viu um PSG completamente em cima do City. Eu fiquei assustado com a forma de jogar do PSG. O PSG fazendo uma pressão alta, sufocando o City. E o City fazendo seu estilo de jogo normal, tocando bola e tudo mais. O PSG abre o placar ali, um gol do Marquinhos, um escanteio cobrado pelo Di Maria. E ali acaba o primeiro tempo, 1-0 com o PSG em cima. Volta para o segundo tempo, o PSG morto. Não aguentaram fazer aquela pressão toda que eles fizeram no primeiro tempo. E o City continuou jogando o que estava jogando no primeiro tempo. Então, isso é algo para pensar. Tipo assim, o Pochettino não estava preparado para enfrentar um time igual o City naquela situação. Beleza que o Pochettino já tinha eliminado o City na temporada 2018-2019 nas quartas de finais da Champions. Naquela ocasião, o Pochettino levou o Tottenham à final, mas é impressionante como que o PSG morreu naquele segundo tempo e dali saíram dois gols do City, um do De Bruyne e uma falha do Keylor Navas, né? Isso acontecia raramente, o Navas falhando porque ele vinha catando muito. E depois, numa falta boba, pode-se dizer assim, foi uma falta boba da defesa do PSG, derrubando o Foden na entrada da área, porque o Foden estava cercado e não lembro se foi o Gueye ou se foi o Danilo Pereira que chega derrubando o Phil Foden. E aí o Mahrez bate a falta, a bola passa no meio da barreira. Então foram dois erros bobos. E aquilo ali abalou demais o time do PSG, mesmo para o jogo da volta. E ainda teve a expulsão do Gana Gueye. O PSG entrou com gás e perdeu muito rápido esse gás, né? Eu acho que o PSG, se tivesse continuado na mesma pressão, eu acho que talvez podia ter sido diferente, pelo menos no primeiro jogo, sabe? Mas cometeu uns erros muito bobos, erro Cara, de juvenil, né, cara? eu acho que o PSG tinha que ter jogado igual jogou contra o Bayern naquele primeiro jogo que ganharam de 3-2. O PSG sabia que o Bayern é um time que gosta de ficar com a bola, assim como o Manchester City. É um time que fica em cima. E o PSG matou aquele jogo no contra-ataque. O PSG conseguiu se vingar do Bayern, né? Da derrota do ano passado, na final, e acabou. Só. Parece que não teve mais aquela vontade de ganhar, entendeu? Sim, foi algo bem complicado. E aí no segundo jogo ficou mais difícil ainda por causa da ausência do Mbappé, que estava machucado. Ele chegou a ir pro banco, mas ficou sentado o tempo inteiro. E ali o City só administrou seu resultado. Fez 2-0 com 2 gols do Mahrez. E o City continuou jogando da mesma forma que tinha jogado no primeiro jogo. Então a gente consegue ver a diferença dos treinadores nessa situação. O Guardiola, um cara multicampeão, né?
2 Champions League, indo para sua terceira final de Champions League. Detalhe que ele nunca perdeu uma, inclusive acho que não vai perder essa, aí por isso eu ziquei o Guardiola. Mas beleza, o cara que eu sou tão fã. Chelsea campeão, tá anunciado. Eu ziquei. Gente, vocês viram o que eu fiz com o Real Madrid. No último episódio eu falei, essa vaga é do Real Madrid. Puta pois é, pariu. É foda. E aí a gente tem o Guardiola, um cara totalmente experiente. Pra mim ele consegue entrar tranquilamente entre o top 5 de melhores treinadores da história. E não é muito absurdo falar que ele entraria num top 3 também. Mas isso é um bom tema para outro episódio, os melhores treinadores da história. Do outro lado a gente tinha o Pochettino, que é um cara que já fez um bom trabalho no Tottenham, levou o Tottenham para uma final de Champions League. Mas não é o cara ideal para aquele time do PSG, ao meu ver. Eu acho que só fica mais alto, né, o som do arrependimento de ter mandado o Tuchel embora, eu acho. Pois sabe? é, né? Que técnico, cara. O Tuchel é um puta técnico, mano. Os erros do PSG, se a gente botar num podcast, ninguém ouve, porque vai dar umas 5 horas. Na atual temporada a gente consegue enxergar 3 erros claríssimos. O primeiro, Thiago Silva. Não acharam que ele já estava velho, não quiseram mais ele. Está na final da Champions League pelo Chelsea. O segundo, o Tuchel, demitido no meio da temporada. No meio da temporada ele assume o Chelsea, que estava muito mal com o Frank Lampard, coloca o Chelsea na terceira colocação da Premier League, coloca o Chelsea na final da Champions League. E o terceiro erro, Edson Cavani, ao meu ver. Não quiseram mais ele, preferiram ficar com o Icardi. E o Cavani está jogando demais no Manchester United, acabou de renovar seu contrato por mais uma temporada com o United e está na final da Europa League. Então são 3 erros que estão em finais europeias. E aí a gente imagina a cara do Leonardo e do Nasser Al-Khelaifi ao verem esses 3 caras se dando tão bem após saírem do PSG. Exato, eu acho que é isso. A gente vai deixar o PSG um pouco de lado, porque a gente fica dando muito palco pro PSG, eu acho. Cara, mano, o City, porra, cara, que tranquilidade que esses caras jogaram, hein? Os caras jogam muito tranquilo. Eu acho que a administração ali é tão boa que os caras jogam assim. Uma hora o gol vai vir, uma hora a gente vai conseguir aproveitar, uma hora a gente consegue se aproveitar de um erro, uma falha deles e aí a gente cai pra dentro, sabe? É um jogo, é uma coisa muito tática, cara. Isso é puro trabalho de técnico com elenco, né, César? Ah, com certeza. E isso do Guardiola a gente enxerga há muito tempo, não só no City. No Barcelona a gente viu o Guardiola, inclusive pra mim. Na minha opinião, o Barcelona do Guardiola foi o melhor time da história. Eu falo isso com tranquilidade. E depois a gente viu um trabalho muito bom no Bayern, que acabou não conseguindo uma Champions League, né? Até porque no período que ele esteve no Bayern, foi o período que o Real Madrid começou a ganhar tudo. No meio teve ainda um título do Barcelona. Ele ficou 3 anos só no Bayern. Na temporada 13-14, o Real Madrid passou por cima, atropelou o Bayern na semifinal da Champions. Na temporada 14, e nisso o Real Madrid foi campeão. Na temporada 14-15, toma outra taca, só que dessa vez do Barcelona. E nisso a gente tem que falar que a atuação do Messi naquela semifinal, o gol histórico do Boateng. O Barça acaba sendo campeão. E depois o Bayern é eliminado na temporada 15-16 pelo Atlético de Madrid, que vai para a final mais perto pro Real Madrid. Então, a gente pode se dizer que os times espanhóis são o carrasco do Guardiola. Mas não tem time espanhol na frente agora. É a hora de aproveitar e conseguir esse título pelo City, porque é um título tão caçado, cara. O City de tanto investimento feito, cara. Nossa, cara. Imagina, César. Imagina se não sai. Imagina imagina se o caminhão do Tuchel atropela o City. Não sei atropelar, mas pelo menos ganhar do City já é um desastre absurdo. Até porque esse time tá jogando demais. Mas já falamos demais do City, já falamos muito do Guardiola, mas é porque quando eu começo a falar do Guardiola eu me empolgo, porque eu sou muito fã dele. Vamos falar do Chelsea, né? Do Chelsea, do Tuchel. Que reviravolta na temporada do Chelsea.
Que é isso, mano? É um negócio assim. Eu vou te ser sincero, eu vi lá o Chelsea, né? Eu acho que eu já até falei isso em outro episódio, em outra oportunidade. Eu vi o Chelsea comprando Havertz, Ziyech, Thiago Silva, a porra toda, compraram Timo gente pra Werner. caramba. Timo Werner, que tava no auge ali no Leipzig, né? E aí eu falei, acabou a competição, não existe mais times capazes de vencer o Chelsea na Europa. Eu fiquei iludido ali no começo e depois, Investiram muito né? alto. Então. Só que o Lampard não era. O Lampard estava tinha acabado sua primeira temporada como treinador na carreira. Logo de cara, assim, ele já assumiu o Chelsea, né? O clube que ele fez história. Ganhou a Champions League, ganhou a única Champions League da história do Chelsea como jogador. Ele, para mim, falta muita experiência para o Lampard ainda. Acho que o Lampard falta muita experiência, porque antes de treinar o Chelsea, ele só tinha treinado o Derby County, da segunda divisão da Inglaterra. Depois do mau começo de temporada, depois da metade da temporada ele acaba sendo demitido. Hoje está sem clube, né? Está sendo cotado para assumir o Crystal Palace, mas falta muita experiência nele ainda. E aí o Chelsea, sem técnico, vai ao mercado olhar suas opções e encontra ali um Thomas Tuchel, que tinha acabado de ser demitido do PSG, que para mim foi um grande erro. Porque o Tuchel na temporada passada tinha acabado de levar o PSG. Voltamos a falar do PSG. Cara, não tem como. É bom demais falar desse time, porque o time só se fode. É isso, cara, mas vai. O Tuchel tinha acabado de botar o PSG na primeira final da Champions, da história deles. A situação... E foi um jogo equilibrado, cara. O azar do PSG foi ter enfrentado o Bayern naquela situação. O Bayern ali era disparado o melhor time do mundo. Porque eu acho que qualquer outro time ali que tivesse chegado no final contra o PSG conseguiria se sagrar campeão. Mas foi um grande erro da diretoria do PSG ter demitido o Tuchel. E aí o Chelsea vai lá, vê um Tuchel desacreditado e contrata ele. E aí a gente vê um crescimento absurdo do rendimento do Chelsea. O Chelsea começou a ganhar jogos sem parar, com uma grande série invicta. Inclusive, o Chelsea não perdeu nenhum jogo, para times do Big Six. Não perdeu contra o Tottenham, não perdeu contra o United, não perdeu contra o City, não perdeu contra o Arsenal e não perdeu contra o Liverpool. Empatou e ganhou contra esses times. É algo muito interessante a se prestar atenção. Cara, que gigante, né, esse crescimento do Chelsea. Eu confesso que eu fiquei, né, igual eu te falei, no começo da temporada eu falei, cara, o time do Chelsea tá muito forte. Eles precisam de um técnico à altura, eles precisam de um planejamento à altura, porque eu acreditava mesmo que o Chelsea podia chegar, sei lá, pelo menos até uma semifinal de Champions quando começou a temporada, né? Mas a gente sabe, né, o futebol não é só o Chelsea que tava bom, né? Tinha muitas equipes boas nesse caminho. Mas o fato de ter trago o Tuchel, né, ter trocado o Lampard, demitir o Lampard, que eu imagino que não deva ser nada fácil, demitir um ídolo do time, né? Mas, né, confiou um pouco cedo ali no trabalho do Lampard, podia ter esperado um pouco mais amadurecer, né, nessa carreira, que é totalmente diferente de ser jogador de futebol, apesar do Frank Lampard ter sido um excelente capitão de equipe. E trazer o Tuchel, caraca, mano, aí as coisas começaram a andar certo, e aí o Chelsea, pô, o Kanté, Kanté, cara, que jogador, mano. Cara, não, é absurdo. Joga demais. Joga demais. É o rei do meio campo, mano. Joga demais. Só pra falar mais um pouco do Tuchel aqui, citar mais uma coisa, ele tem 28 jogos pelo Chelsea. Ele perdeu 4. Tá aí, né? Tá nos dados. A resposta tá nos dados. E acho muito justo o Chelsea chegar nessa final, por mais que, né, igual eu falei, acreditava que o Real Madrid ia passar, e essas coisas tudo. Você acreditou que o Real Madrid ia passar. Todo mundo sabe que a culpa do Real Madrid não ter passado foi minha. Tava escrito já. Mas é só pra quem ouve o Arena 34 Podcast. Ou acompanha a gente no Instagram. Que também é só informação relevante e com muita dose de verdade e às vezes opinião, claro. E, cara, como é igual eu te falei, não tem palavras, é impressionante esse crescimento, essa maturidade do Tuchel de chegar nessa equipe, conseguir a confiança dos jogadores, sabe? A gente viu uma força, né, muito, muito forte entre ele e o Thiago Silva, né?
voltando a falar daquele que não pode ser nomeado, que os dois saíram ali de Paris, né, e se encontraram ali no Chelsea, então, vamos pra final, cara. Que história, né, eu acho isso muito louco e eu acho que fortalece muito a moral do Chelsea pra chegar nessa final, assim, por mais que a gente fale, pô, o City, né, é o City, tá ligado, é o City, com o Guardiola. Mas o Chelsea, mano, não duvidem do Chelsea, Não dá, mano, não não dá duvidem. pra descartar o Chelsea de jeito De nenhum, ainda jeito mais nenhum. pelo jeito que o time tá jogando. O Kanté, que é isso, o Kanté foi eleito o melhor do jogo nos 2 jogos contra o Real Madrid. Jogou um absurdo contra o Atlético de Madrid nas oitavas. Contra o Porto, jogou bem também, como sempre. Mas não foi um confronto tão difícil assim. E um fator que é importante também a gente falar é, assim que as finais foram definidas e tal, né? O Chelsea e o Manchester City se encontraram pela Premier League e quem ganhou? O Chelsea. O Chelsea ganhou de 2-1, né? Eu acho Mas que... vale relembrar, vale ressaltar que naquele jogo o City entrou com um time totalmente reserva. Com uma formação que não é normal deles usarem. Para vocês terem noção, naquele jogo o City jogou com 3 zagueiros. Por quê? O Guardiola já imaginando uma possível situação do Tuchel aproveitar para ver como o time do City joga, mudou completamente a forma do time de jogar. Mas também, contraponto. A equipe do Chelsea também não tava 100% completa não, hein? Christensen começou jogando, Gilmour tava no meio campo, Reece James, né, que na verdade quem usa ali na verdade é o Azpilicueta ali na lateral direita, colocaram o Reece Mas você James. quer colocar os times titulares no papel? Ziyech. Não, claro, quem claro. Que é melhor? Aí sim, é verdade. Aí sim. Mas também né, o time reserva do City Deus que me perdoe esse time reserva. Bom demais da conta. Cara, eu acho que é igual a gente tá falando. Esse avivamento no Chelsea me faz acreditar que é totalmente possível o Chelsea ganhar do City. Não, lógico. Afinal, a gente tá falando de Champions League. Tudo é possível ali. Exato. Acho que aí, só pra antes de você falar, é um pouco diferente no caso da Europa League, né, que a gente tava falando. Tem argumentos a favor e contra, sempre vai ter. Mas nesse caso, acho que tá mais em aberto ainda a Champions do que a Europa League, na minha opinião. Ah, com certeza. Sem dúvida alguma. Porque são 2 times ingleses. A gente tem que começar por esse ponto. São 2 times ingleses. São 2 times que se enfrentam pelo menos 2 vezes no ano. Esse ano eles já se enfrentaram 3, porque o Chelsea eliminou o City na semifinal da FA Cup. Acabou perdendo a final para o Leicester. Mas é um time do Chelsea muito forte. Com o Kanté jogando muito. E tem um garoto ali, cara, que eu sou fã de carteirinha dele, que joga demais, o Mason Mount. Não tem lógico o tanto que aquele moleque joga. Joga muito, velho. Joga muito, Mount. Os moleques ali do Chelsea, porra, caraca. Que time, mano. É o Santos na Europa. Tanto que é bom. E só tem moleque. Tô brincando. Não, Pronto. o Mount... O clubista não dá conta de se segurar. Cara, é isso, cara. Eu acho que o Mount, ele jogou bem contra o Porto, jogou bem contra o Real, fez gol, né, inclusive na última partida contra o Real Madrid. Assume um protagonismo e uma história muito bonita no clube, né, ele que vem da base do Chelsea, então... Desde essas criança, histórias, né, desde criança. A foto tem foto dele. Sim. Criança a foto ainda. do Mount é muito popular, né. E não é só o caso do Mount também, é do Phil Foden pelo City. Moleque, tá ali no City desde criança também. Entrando no estádio com os jogadores, antes de ser jogador, né, inclusive. Ele entrava assim, sabe quando coloca as crianças pra entrar com o jogador? Então, o Foden era um daqueles caras que entrava, ficava ali de gandula, cresceu ali no City. Tem uma história pra cada lado. Maravilhas, né, do futebol, César. Sim, com certeza. São 2 histórias lindas. E vão se encerrar de maneiras belíssimas, né? Seja lá qual for o desfecho. Importante lembrar, né, a final foi transferida, cara, saiu da Turquia e foi pra Portugal, né, a gente até falou isso mais cedo, que a gente inclusive falou isso lá no nosso Instagram, @arena34podcast, vai lá acompanhar a gente pra vocês ficarem ligados, né. Essa é a primeira final no Estádio do Dragão, né, que é o estádio do Porto, e a 4ª final que vai acontecer em Portugal, na história. Para quem não lembra, a final do ano passado também foi em Portugal, em que o Bayern foi campeão em cima do PSG. O jogo aconteceu no Estádio da Luz. Na temporada 2013-2014, a final também foi lá, naquele histórico Real Madrid-Atlético de Madrid, em que
O Real consegue uma virada espetacular na prorrogação, ganhando por 4-1. A outra final que teve em Portugal foi na temporada 1966-1967, em que o Celtic, da Escócia, foi campeão, em cima da Inter de Milão. O jogo foi no Estádio Nacional do Jamor. Hoje é um estádio que é mais usado para jogos menores, mas na época era um estádio muito utilizado. É isso, cara. É uma questão de pandemia, né? Que a gente tem que. Os caras têm que se adaptar, transferir coisa dali pra ali. Fato curioso, né? Agora isso me veio à memória a história do presidente do. Presidente não, né? Presidente é outra pessoa, mas o dono do City que vai pagar pros torcedores irem assistir a final, né? A primeira final do City. 6 mil torcedores recebendo viagens de graça para a final da Champions League. Acho que é uma coisa mais assim, restrita aos sócios, né? Não basta você falar que torce, mas, cara, que benefício, né? Pô, ter um ricaço dono do seu time. Pois é, mas tipo assim, vamos combinar que é algo totalmente compreensível, porque é a primeira final da história do City. Sim. O máximo que eles tinham chegado tinha sido na semifinal, na temporada 15-16, quando foram eliminados para o Real Madrid. Na época, quem comandava o time ainda era o Manuel Pellegrini. E que história, né, vai ser se o City for campeão na sua primeira final, assim, com todo esse contexto, né? É isso, eu acho que eu ficaria bravo, viu, se eu fosse o dono, chegasse lá e o City perdesse. Eu não sei se eu ia fazer festa. Com certeza. Assim, antes da gente encerrar, vamos para os palpites. Iguinho, placar. City Chelsea. Cara, aí é a primeira vez que eu vou arriscar esse palpite que eu vou dar. E eu não sei se é certo eu arriscar algo assim, mas certo ou não é palpite, né? 2-2, prorrogação, pênaltis. Quem ganha é o City, na minha opinião. Eu acho que vai ser emocionante, cara, de verdade. Eu não acho que vai ser joguinho qualquer não, viu? Não acho que vai ser final de Liverpool e Tottenham. Final de Champions League é muito, mas muito, mas muito raro de decepcionar. Só Liverpool e Tottenham mesmo pra decepcionar a gente. O meu tem razão? Você acha que o meu palpite tem algum embasamento? Lógico, que isso? Lógico, totalmente. E cara, eu como sou fanático por futebol, eu não fico ansioso, eu não fico nervoso, não fico sofrendo vendo o jogo só dos times que eu torço. Todo jogo de mata-mata, por exemplo, jogos emocionantes, como foi o do City contra o PSG, como foi o do City contra o Tottenham lá na temporada 18-19, como foi Tottenham e Ajax também naquela temporada. Tem várias outras situações, eu fico muito nervoso vendo esses jogos, porque eu escolho um time para torcer e eu torço como se fosse um time do coração. Então, uma decisão de pênaltis cara, deixa qualquer um maluco. Qualquer fanático como eu. E aí a decisão de pênaltis, né, que vem na minha cabeça é aquela mesma que o Chelsea foi campeão em cima do Bayern em 2012, 2013, né, se eu não me engano a temporada. 2011, 2012. Isso. Dentro da Allianz Arena. O Bayern podia ser o primeiro time a ser campeão dentro do seu próprio estádio desde o Real Madrid lá na década de 60. E o Chelsea acabou com a festa dos bávaros. Foi doido demais aquela final, cara. Eu acho que essa vai ser doida também. Aí no ano seguinte o Bayern foi lá e foi campeão na cidade do Chelsea. Só pra dar um troco. Mas teve um ano de comemoração. Com certeza. Mas vamos lá. O meu palpite. Cara, 3-2 pro City. Um gol marcado nos últimos 10 minutos do jogo. Finalzinho? No finalzinho. E já arrisco, e já vou falar aqui. City campeão, De Bruyne melhor do mundo. Porque o que tá jogando é brincadeira. Isso aí é debate para outro episódio, rapaz. Espera aí, cara. Mas tem embasamento, tem bastante embasamento, né? Mas então é isso, meu povo. A gente fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Que vocês acompanhem as duas finais que a gente falou aqui. A final da Europa League, no dia 26 de maio, numa quarta-feira, às 4 horas da tarde. Eu sei que é um horário meio complicado, né? Para a Europa League. Eu acho que devia ser no final de semana também. Mas o jogo provavelmente vai passar no Fox Sports ou na ESPN Brasil, ou até mesmo nos dois, que são as emissoras que têm os direitos da Europa League. E a final da Champions League, dia 29 de maio, às 4 horas da tarde, na TNT Sports, no Facebook e no estádio TNT. Então a gente fica por aqui. A gente espera que vocês
Acompanha a gente aqui no Spotify e no Instagram. O Iguinho já falou o arroba aí no meio do episódio, @Arena34podcast. A gente está postando notícias sem parar. Essa semana a gente vai tentar trazer mais notícias de última hora, tentar fazer um bom acompanhamento da final da Champions. Vamos trazer conteúdo sobre a final, com toda certeza. E é isso, a gente fica por aqui. Falou, aquele abraço. Falou, valeu demais. Tchau.